Hebreus 10, de 23 a 25, diz assim a palavra de Deus: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Que Deus nos abençoe através dessa palavra lida aos nossos corações. Amado, eu quero considerar com você inicialmente sobre esse último versículo que nós lemos, o verso de número 25, onde o autor da carta aos Hebreus nos dá uma importante orientação e que é muito importante nesse tempo que nós estamos vivendo. Não deixemos de congregar-nos. Então, o povo de Deus, congregar, é uma coisa muito importante. Nós sabemos que temos que tomar muitos cuidados nesse tempo, nós sabemos que esse tempo é um tempo bastante delicado, nós compreendemos aqueles irmãos que muitas vezes deixam de estar aqui no templo congregando nesse momento, num período mais crítico. Tudo isso nós entendemos, é compreensível, nós estamos vivendo um tempo muito diferente. Entretanto, isso não pode se tornar regra. Isso até é compreensível e aceitável por um certo período de tempo, esse acontecimento transitoriamente. Agora, o que nos preocupa como igreja é que isso se torne permanente. Quando algo muda da nossa vida, é normal que até que as coisas entrem nos eixos, até que as coisas se organizem, a gente tenha algum período de desestabilidade. Agora, não é possível e não é bom, não é saudável espiritualmente que esse período de dificuldade se torne permanente na nossa vida. Então, nós compreendemos os nossos irmãos, por exemplo, nós, outro tempo, no ano passado, tivemos um período até grande, em que nós estivemos apenas com as atividades online, porque era o que se apresentava naquele momento, mas em todo o tempo nós entendíamos que aquela era uma situação temporária. Nesse tempo que nós estamos vivendo, algumas pessoas já estão participando presencialmente, nós temos que ter limitação, nós temos que ter uma série de cuidados, e estamos tomando esses cuidados, precisam ser tomados, mas também devemos estar pensando que esse é um tempo passageiro, e esperamos pelo dia em que tudo isso estará resolvido e que nós estaremos de volta a congregar como sempre foi. Alguns irmãos realmente nos preocupam no sentido de que podem se perder desse importante ensinamento dado pelo autor aos Hebreus, que nós devemos não deixar de congregar. E por que eu trouxe esse texto hoje? Nós estamos na série O que é ser batista, estamos pensando sobre a história dos batistas, e na semana passada os batistas chegaram à América do Norte, se fixaram ali, começaram a congregar ali. Naquele momento nós pensamos sobre o ide por todo mundo, pregai o evangelho, enquanto eles foram para a América do Norte, procurando um novo momento de vida, uma nova forma de viver, um tempo mais próspero, uma situação melhor de vida. Eles foram e levaram consigo o evangelho, levaram consigo a nossa denominação e levaram consigo a nossa pregação do evangelho. Mas no final da mensagem da semana passada, nós vimos que
os Estados Unidos entrou em guerra. Houve uma guerra civil, que normalmente se chama Guerra de Secessão. Esse é um nome que deram à guerra civil que aconteceu nos Estados Unidos ali no século XIX. Mais precisamente, essa guerra ocorreu de 1861 até 1865. E aí, eu quero que você pense nisso. Pensa no mapa dos Estados Unidos, né? O lado esquerdo desse mapa, eles chamavam de Oeste. Esse lado esquerdo era praticamente não habitado. Algumas nações indígenas habitavam nesse lugar, mas não havia ainda fixação por parte do descendente europeu, daquele que vinha da Europa. E então, esse lado direito do mapa, o lado mais oriental, ele era dividido em norte e sul. Então, você tinha duas realidades totalmente diferentes entre o norte e o sul. O norte era mais desenvolvido do ponto de vista industrial, era um lugar mais urbano, as pessoas viviam em cidades, as pessoas eram todas livres, então os trabalhadores eram assalariados. Então pensa num lugar onde eles trabalhavam, na cidade, todos os trabalhadores eram assalariados e que eles tinham um alto grau para a época de industrialização. Em contraponto, você tinha o sul dos Estados Unidos, que era o contrário disso. As pessoas moravam na zona rural e eram grandes extensões de terras, os chamados latifúndios, onde havia grandes proprietários de terra e que viviam da agricultura, uma atividade, uma produção muito grande, inclusive de algodão, outras commodities, outros tipos de produto, e baseado na mão de obra escrava. Acontece que eu quero que você pense isso. O norte não queria que se mantivesse o uso de mão de obra escrava. Por quê? Porque escravo não compra nada. Então, eles queriam abolir a escravidão exatamente para que esse escravo se tornasse consumidor dos produtos que ele produzia, através da atividade industrial. Não era nem assim uma coisa, a preocupação com o escravizado, não, a preocupação era econômica mesmo. Então havia um interesse dos estados do norte em que acabasse a escravidão que acontecia nos estados do sul. E aí os estados do sul, por sua vez, não queriam abrir mão dessa mão de obra escrava, e aí eles entraram em guerra. E eles dizem, inclusive, eu li sobre isso hoje, que a guerra não foi nem tanto pela escravidão, mas pela interferência dos estados do norte no sul. Até hoje, os Estados Unidos é marcado por uma característica de grande independência dos estados. Então, eles têm legislações próprias de cada estado, então tem coisa que é permitido no estado, não é permitido no outro. Eles têm, assim, muita autonomia entre os estados. Então, quando o poder nacional, digamos, o poder federal, começou a interferir na atitude dos estados do sul, eles entraram em guerra por causa disso, para que não houvesse. E aí, esses estados do sul se reuniram no que eles chamaram de confederação. Então, foram os estados confederados, que o nome que eles deram a esses estados do sul, 13 estados que se uniram para combater o norte, para poder ter a sua independência. Então, esses estados do sul perderam.
que eu estou falando? Porque é isso que traz para o Brasil. Nesses estados do sul, eles eram muito... o grande número de protestantes. Então, você via na população dos estados do sul muito batista, muito metodista, muito presbiteriano, muito congregacional. Esses religiosos, essas pessoas que viviam ali, quando eles perderam a guerra, alguns deles continuaram lá e reorganizaram sua vida após a derrota, mas outros saíram, venderam aquilo que possuíam lá e foram procurar um outro lugar. E foi exatamente nesse momento que aqui no Brasil, que ainda não havia sido libertados os escravos, nós estamos aqui em 1865, a libertação da escravidão no Brasil veio ocorrer só mais tarde, no finalzinho do século, em 1888, 13 de maio de 1888, então eles olharam para o Brasil como um lugar que eles poderiam continuar cultivando do jeito que eles cultivavam lá. Associa-se a isso o imperador do Brasil, na época, Dom Pedro II, que oferece vantagens para que essas pessoas que queriam sair do sul dos Estados Unidos, então Dom Pedro II oferece vantagens para que eles venham para o Brasil e se fixem no Brasil. Inclusive, por exemplo, ele dava terras, dava moradia, dava vantagens para que eles viessem para o Brasil. Mas por que Dom Pedro II queria que eles deixassem o sul dos Estados Unidos e viessem para o Brasil? Porque eles eram uma mão de obra altamente qualificada. Eles tinham técnicas de produção agrícola que aqui precisava. Então ele traz essa mão de obra especializada, eles trazem consigo equipamentos, meios de produção, e eles vêm para o interior do Brasil e se fixam. Não são muitos que vêm, como mais tarde a imigração italiana, que é muito mais numerosa, mas milhares de americanos saíram de lá e vieram para o Brasil. Se fixaram, grande parte deles, no interior do estado de São Paulo, na região de Campinas, numa cidade que se chama Santa Bárbara do Oeste, e também a cidade que atualmente é conhecida como Americana, que era a cidade dos americanos que virou Americana. Então eles se fixaram aí no interior do estado de São Paulo e começaram a produzir algodão e outras coisas, outros artigos agrícolas que eles vieram produzindo. Muito bem. Quando eles se fixam aí em Santa Bárbara do Oeste, eles vão fazer exatamente isso que nós lemos em Hebreus. Eles não vão deixar de congregar. Pensa bem, quando você muda de um lugar para o outro, você procura uma igreja para congregar, não é verdade? Se você é batista, você procura uma igreja batista para congregar. Só que quando eles chegam no Brasil, eles não encontram igreja batista, não encontram igreja presbiteriana, não encontram igreja metodista, não encontram nenhuma igreja protestante. No Brasil, eles só encontram igreja católica. E eles, então, começam a se organizar para que eles possam congregar. E aí, no dia 10 de setembro de 1871, na cidade de Santa Bárbara do Oeste, interior de São Paulo, é organizada a primeira igreja batista em solo brasileiro. Uma igreja de imigrantes americanos do sul dos Estados Unidos,
tinham perdido a guerra, vieram para cá, se fixaram aí e então organizaram uma igreja. Mas tem um detalhe aqui que é fundamental e que a gente não pode deixar passar, que é o seguinte: essa igreja não cultuava em português. Essa igreja cultuava em inglês. Por quê? Os americanos vieram e eles não sabiam falar português. E como eles vieram em bom número e se estabeleceram naquela localidade, e muitos outros americanos ali perto, eles não se interessaram em, pelo menos naquele primeiro momento, aprender a língua do Brasil. Eles continuaram mantendo as tradições deles. Até hoje existe lá, você pode pesquisar até na internet, você vai encontrar uma chamada Festa Confederada. Essa festa acontece até hoje, em que eles anualmente se reúnem num cemitério, chamado Cemitério do Campo, e eles fazem uma grande festa ali no cemitério. E o templo onde se reunia essa igreja batista foi construído também aí nesse cemitério do campo. É normal que uma igreja seja construída ao lado de um cemitério. Eles não tinham onde enterrar os seus mortos, porque o catolicismo, que era dominante no Brasil, não aceitava que os mortos protestantes fossem enterrados lá. Então eles fizeram o cemitério deles, começaram a enterrar seus mortos ali, e depois eles construíram uma capela perto desse cemitério onde eles se reuniam. Interessante, irmãos, que nesse primeiro momento, nessa capela vão se reunir batistas, presbiterianos, metodistas, dividido assim, e eles dividem aquele espaço. Muito bem, então o pastor que supervisionava essa igreja em Santa Bárbara do Oeste chamava-se Richard Ratcliffe, só para informação aos irmãos, e no mesmo ano, mais no final do ano, foi organizada uma segunda igreja, também em Santa Bárbara do Oeste, num lugar chamado Estação. Então a segunda igreja foi logo organizada no mesmo ano, ali na mesma proximidade. Essas igrejas eram igrejas para os americanos. Você entende isso? Imagina, sai um monte de gente, vai para um outro lugar, fala uma língua que não é a língua daquele lugar, e aí, como eles tinham necessidade de congregar e havia uma comunidade, essa igreja é organizada. Há uma diferença histórica. Por exemplo, José dos Reis Pereira, no seu livro sobre a história dos batistas, ele diz que essa igreja foi organizada com 23 membros, e a Beth Antunes diz que foi organizada com 29 membros. Eu fico com o da Beth Antunes porque ela, inclusive, no seu livro, mostra o nome desses 29 e até o grau de parentesco entre eles, uma vez que ela, Beth Antunes, escritora desse livro, um livro chamado Centelha em Restolho Seco. Esse livro, a Beth Antunes, que escreveu o livro, é descendente desses imigrantes, então ela estava escrevendo sobre uma coisa muito própria dela. Muito bem, então a primeira igreja em solo brasileiro foi essa igreja lá em Santa Bárbara do Oeste, pela necessidade de congregar daqueles pessoas que mudaram para lá. Mais tarde, 11 anos depois, em 15 de outubro de 1882, em Salvador, na Bahia, foi organizada a primeira igreja batista para brasileiros. Então, se essa primeira igreja lá em Santa Bárbara do Oeste era uma igreja onde o culto acontecia em inglês para as pessoas que moravam ali, que já vieram batistas, essa igreja em Salvador não, ela foi organizada com apenas 5 pessoas, 5 membros, eram 2 casais de americanos, 2 casais de missionários americanos, inclusive, irmãos, veja bem,
Daqui a pouco a gente vai desenvolver um pouquinho melhor isso. Mas eu sou embaixador do rei, porque uma vez embaixador, sempre embaixador do rei. Quando eu era criança, lá na embaixada, eu aprendi que a primeira igreja batista brasileira era essa igreja de Salvador, na Bahia. Inclusive, quando eu fiz o seminário e eu estudei História dos Batistas, eu estudei que a primeira igreja batista do Brasil era a Igreja Batista da Bahia, em Salvador. Fundada por esses 5 irmãos missionários, né? William e Anna Begbie, Zacarias e Kate Taylor, e pelo ex-padre convertido Antônio Teixeira de Albuquerque. Esses 5 irmãos organizaram a primeira igreja batista na Bahia e era uma igreja missionária. Em um ano, essa igreja já tinha 70 membros. Ela cresceu muito e o objetivo dela era esse, eram missionários que vieram para o Brasil, aprenderam a língua portuguesa e tinha o ex-padre era brasileiro, e aí eles foram pregando o evangelho, ganhando. Entende a diferença de proposta? Você tem uma igreja que é específica para aquelas pessoas, não tem uma preocupação missionária de ganhar almas para Jesus. Até há uma preocupação, porque sempre que a igreja se reúne, ela tem a preocupação de ganhar almas para Jesus. Não penso e não quero que os irmãos pensem que essa igreja não tinha nenhuma preocupação missionária. Tinha, mas era uma preocupação menor. A preocupação maior era de congregar aquelas pessoas. Enquanto que na Bahia não. É um grupo de missionários que é encaminhado do sul dos Estados Unidos, de uma junta missionária chamada Junta de Richmond. Essa junta manda esses missionários que plantam essa igreja e começam a ganhar almas para Jesus, e as outras igrejas que vêm depois, vêm a partir desse trabalho na Bahia. Então esses irmãos não vieram junto com os confederados. Porque as mensageiras também a gente estuda, mas não falam muito se dividiram e foram para. Então, exatamente não fala, irmã, porque eu também, é por isso que eu estou dizendo assim, quando eu fiz o seminário, você começava de Salvador para frente. Você começava desses 5 que organizaram essa primeira igreja e que a partir dali começou o trabalho batista. Mas por que agora a gente fala de Santa Bárbara do Oeste? Preste atenção. Aí começou o trabalho batista lá em Salvador, andou, os batistas cresceram. 83 igrejas em 25 anos. Em 25 anos, foi um crescimento muito bom, tudo maravilhoso. E em 1907 foi iniciada foi organizada a Convenção Batista Brasileira. Nessa mesma Convenção Batista Brasileira, a Junta de Missões Nacionais e a Junta de Missões Estrangeiras, quer dizer, missões estava no DNA desse trabalho batista. Não estava no DNA do trabalho batista em Santa Bárbara do Oeste. Então, o trabalho batista de Santa Bárbara do Oeste ficou lá, acontecendo lá, mas restrito. Enquanto que o trabalho que foi iniciado na Bahia ganhou o Brasil. Muito bem, estava tudo lindo, tudo maravilhoso. Em 1982, aconteceu o centenário dos batistas brasileiros. E aí eu vou dar um título para a mensagem de hoje. Ouça esse título. Na história dos batistas no Brasil, 150 menos 100 é igual a 39. Quanto dá 150 menos 100? 150 menos 100 dá 50. Só que na história dos batistas no Brasil, 150 menos 100 dá 39, não dá 50. Por quê? Porque aconteceu uma virada entre o centenário e esse ano que nós estamos vivendo, esse ano de 2021. Então vamos trabalhar essa questão aí.
Em 1982 foi celebrado em Salvador, na Bahia, primeira Igreja Batista da Bahia, que era então a primeira Igreja Batista do Brasil, foi a convenção do centenário do trabalho batista, foi até hoje, isso já faz 30 e tantos anos, até hoje, foi a maior convenção de todos os tempos no Brasil. Nunca mais teve uma convenção com um número tão grande de mensageiros, de convencionais como aquela, porque celebrava o centenário dos batistas no Brasil. Em 1985, ou seja, 3 anos depois, a Beth Antunes lançou seu livro Centelha em Restolho Seco. Nesse livro ela conta a história dessa igreja em Santa Bárbara do Oeste, que é a primeira igreja batista em solo brasileiro. Não é a primeira igreja batista para brasileiros, mas, inegavelmente, a primeira igreja batista em solo brasileiro. Porque a primeira igreja batista para brasileiros era Salvador. Mas, tudo bem, ela lançou o livro, era um conteúdo histórico muito interessante, muito rico, é um livro muito bem escrito, muita pesquisa boa. E aí, esse livro fica quietinho lá. Algumas pessoas compram, leem. Teve 2 edições desse livro, mas depois ele parou de ser lançado. Caiu meio que no esquecimento, ficou nas prateleiras lá e seguiu pensando que a primeira igreja da Bahia era a primeira igreja do Brasil. Sempre foi aceito isso, eu cresci sabendo disso, os irmãos que são batistas há mais tempo sabem disso, cresceram sabendo disso. Eu me formei no seminário sabendo disso, que a primeira igreja batista do Brasil era de Salvador, e tudo bem. Aí, meus irmãos, no ano de 2002, ou seja, 20 anos depois do centenário, no ano de 2002, a primeira igreja batista da Bahia pede desligamento da Convenção Batista Brasileira. É mais ou menos assim, eu não consigo achar outra ilustração para isso. É mais ou menos assim, a sua mãe dizer para você, não sou mais sua mãe. Ela se envolveu com um movimento chamado G12, e aqui nós não vamos desenvolver esse movimento, mas era um movimento, em resumo, o seguinte, era um movimento eclesiástico, um movimento de igrejas que foi, não vou usar a palavra proibido, mas que a Convenção Batista Brasileira se pronunciou contrário a esse movimento, orientando as igrejas a não se envolverem com esse movimento. Entretanto, apesar disso, muitas igrejas se envolveram, inclusive aqui na nossa região nós tivemos problemas nessa época com algumas igrejas que caminharam nesse chamado movimento G12. Acontece que lá na Bahia, a primeira igreja batista da Bahia se envolveu com o movimento G12, não abriu mão e pediu desligamento da Convenção Batista Brasileira. Ela pede, aliás, primeiro da Convenção Batista Baiana e depois isso é homologado e ela é desligada da Convenção Batista Brasileira. Quando, em 2002, a primeira igreja batista da Bahia, que até então era o marco inicial dos batistas no Brasil, se desliga da Convenção Batista Brasileira, cria um sentimento de tristeza, um sentimento de desamparo, um sentimento ruim. E aí, de que eles lembram? Eles se lembraram do livro Centelha em Restolho Seco,
se lembraram dessa igreja lá em Santa Bárbara do Oeste. E aí, em 2003, a CBB, a Convenção Batista Brasileira, começa a trabalhar esse assunto do marco inicial dos batistas no Brasil. E aí é nomeada uma comissão que vai lá em Santa Bárbara do Oeste. Aí eu me lembro disso, já era pastor, e lembro de muitos colegas indo para Santa Bárbara do Oeste, todo mundo que fazia especialização queria falar sobre esse tema, o início dos trabalhos batistas no Brasil. Foi uma verdadeira, não vou dizer romaria, porque dá um outro sentido, mas muitos batistas brasileiros foram conhecer Santa Bárbara do Oeste, essa igreja e tudo mais. Existe uma igreja lá hoje, a Igreja Batista Memorial de Santa Bárbara do Oeste. Se você procurar na internet, você vai achar o site dessa igreja. Se você procurar lá Nossa História, vai contar um pouquinho dessa história que eu estou contando para os irmãos. Então, quando foi em 2009, a Convenção Batista Brasileira decide considerar como marco inicial do trabalho batista no Brasil a igreja de Santa Bárbara do Oeste em 10 de setembro de 1871. Então, ao invés de o trabalho batista no Brasil ser começado em 1882, entende-se que ele foi começado em 1871. E aí, agora em 2021, dia 10 de setembro de 2021, os batistas completam 150 anos da organização dessa igreja em Santa Bárbara do Oeste. Nós vamos então fazer 150 anos, apenas 39 anos depois de quando nós fizemos 100 anos, porque mudou-se. É como se você vivesse a vida toda sabendo que você nasceu em 1982 e depois você descobrisse que você não nasceu em 1982, mas nasceu em 1971. Você foi registrado com a data errada. Enfim. Então, mas precisam alterar isso. Exatamente. Por quê? Porque a gente usa muito material que já está pronto há muito tempo. Inclusive, eu não sei se foi atualizado o material dos embaixadores do rei, das mensageiras, provavelmente não. Precisa ser atualizado isso, porque, irmãos, veja, essa mudança aconteceu há 11 anos atrás. E a gente trabalha nessas organizações com material muito antigo. Inclusive, o patrimônio que a gente usa, por exemplo, o Sítio do Sossego, os embaixadores do rei, é desse tempo lá do século XIX, o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, que fica na Tijuca, também é patrimônio dessa época, tudo patrimônio que os americanos construíram aqui. Irmãos, veja, não, para mim, sinceramente, não faz a menor diferença se o trabalho batista começou em 1871 ou em 1882. Se ele começou em Santa Bárbara do Oeste ou se ele começou na Bahia. O importante é que ele começou. O importante é que ele cresceu. O importante é que ele se desenvolveu e que ele chegou até nós. Eu desejei trabalhar isso com os irmãos. E aqui vai a minha humilde opinião. Eu penso sim que a primeira igreja batista do Brasil é Santa Bárbara do Oeste, 1871, isso não tem como negar. Ela era uma igreja que cultuava em inglês, era uma igreja que não tinha uma grande vocação missionária, mas era uma igreja batista no Brasil. As mensageiras falam sobre ela. Não é o tempo que cada hora tinha um culto numa língua? Isso, não tem dificuldade nenhuma com isso. O início do trabalho missionário para ganhar os batistas brasileiros aconteceu na cidade de Salvador, na Bahia, e foi daquela igreja que começaram todas as outras. Depois os batistas vêm para o Rio, vai para Recife, e isso nós vamos ver semana que vem,
daí para frente como é que vai acontecer. Por quê? Porque semana que vem os batistas vão chegar no estado do Rio. Os batistas vão ganhar o estado do Rio para Jesus. Eu quero te dar uma notícia para você não deixar de vir semana que vem. O estado do Rio é o estado mais batista da federação. Então, em todo o Brasil, o estado que tem o maior número de batistas, o maior número de igrejas batistas, o maior número de crentes batistas é o estado do Rio de Janeiro. Para você ter uma ideia, as convenções estaduais, como o próprio nome diz, são por estado. Tem alguns estados que o número de batistas é tão reduzido que junta 2 estados para ter uma convenção só. E aqui no estado do Rio, nós temos 2 convenções. Uma só do município do Rio de Janeiro, só da capital. Uma convenção batista chamada Convenção Batista Carioca. E a outra, da qual nós fazemos parte, a Convenção Batista Fluminense. Nós vamos ver essa história, como é que nos trouxe até aqui, esse dia de hoje, para estarmos congregando com o Senhor. Amados, a nossa história é uma história bonita, é uma história de lutas, uma história de desafios, uma história de gente crente que desejava servir ao Senhor e que não mediu esforços para cultuar ao Senhor. Missões está no nosso DNA, missões faz parte da nossa vida, missões é algo muito importante, muito abençoador para o povo batista brasileiro, para as nossas vidas, porque foi graças a missões, graças ao desejo da Junta de Richmond, no sul dos Estados Unidos, de trazer missionários ao Brasil para ganhar o povo aqui do Brasil para Cristo, para que nós fôssemos batistas hoje. Graças a esse objetivo deles, nós cremos no Senhor Jesus e somos salvos para honra e glória do nosso Senhor, para a nossa alegria, para o nosso bem-estar espiritual. Amém? Que Deus te abençoe. Com oração silenciosa, o culto estará encerrado.